paz seja convosco, amém? Hoje aqui então iniciaremos mais uma aula, que é a nossa lição 17, onde estaremos aqui, irmãos, meditando e estudando aqui sobre Filipenses, que temos aqui por base bíblica, irmãos, a nossa aula de hoje, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Antes mesmo, irmão, de eu estar aqui lendo esses versículos, gostaria que os irmãos então dessem pausa nesse vídeo e lessem, irmãos, o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Filipenses, que são apenas esses 4 versículos, irmão, para os irmãos poderem estar então entendendo a nossa aula de hoje, nosso estudo. Medita, irmão, nesses 4 capítulos antes mesmo, irmãos, de iniciar essa aula. Dá um pause no vídeo e faça essa pequena leitura, irmãos. 15, 10 minutinhos, irmão, já estará lendo aí. Depois assim, irmão, volta aí para o vídeo para então estarmos juntos, irmãos, participando dessa aula, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém, irmãos? Então esse aqui é nosso versículo base da nossa aula de hoje. Os irmãos então vêm aí poder aí estar entendendo, compreendendo a nossa lição 17, irmãos. E que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um, a minha vida de estar aqui juntamente com os irmãos gravando esse vídeo da melhor forma possível, para que nós todos venham em comunhão participar aqui, irmãos, dessa aula, amém? Que o Senhor então venha falar poderosamente com cada um dos irmãos através dessa lição, amém? Filipenses é uma epístola informal de Paulo e aponta Cristo como centro da fé cristã. Com um total de 104 versículos, o nome ou o título de Jesus ocorre 51 vezes ao longo da epístola. Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e pela demonstração de amor do apóstolo à igreja local. Também é importante lembrar que Paulo estava encarcerado quando escreveu essa epístola, o que não impediu de declarar várias vezes a alegria por fazer contato com a igreja em Filipos. Visão panorâmica. Informações básicas. Grupo: Epístola Paulinas, Eclesiásticas. Autor: Paulo. A data: entre 61 anos depois de Cristo. Local: Paulo escreve em Roma, dentro da prisão, irmãos. Alvo: Igreja em Filipos. Versículo-chave: Filipenses capítulo 4, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Expressão-chave: unidade em Cristo. Comunidade: Filipos era uma cidade onde viviam muitos oficiais romanos, de religiões derivadas dos cultos gregos romanos. A igreja fundada na casa de Lídia e contava com algumas poucas pessoas apenas. Lucas pode ter sido pastor em Filipos. Propósito: acalmar os filipenses sobre a situação de sua prisão e agradecer a ajuda enviada pela comunidade enquanto ele estava preso. Aproveita para advertir contra algumas situações de competição existentes na comunidade e previne contra os pregadores judaizantes, ao relembrar que a autenticidade do Evangelho anunciado pelos cristãos está na cruz de Cristo. Amém, irmão? Filipenses em uma sentença. Paulo incentiva a igreja em Filipos a viver alegre em unidade no serviço de Cristo, contrastando alguns conflitos internos. A cidade de Filipos, importante polo da Macedônia. Filipos se destacava pela extração de minério e ouro. Em 31 anos depois de Cristo, a cidade se tornou colônia de Roma.
Atos capítulo 16, verso 12. A língua falada passou a ser o latim, e a cidade foi considerada uma pequena Roma. Estava localizada na Vila Inácia, principal entrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente, por sua posição em relação ao Império Romano. Filipos desfrutava de alguns privilégios. Estarei aqui então, irmãos, nesse momento aqui, mostrando alguns privilégios que Filipos desfrutava, amém? Primeiro privilégio: não havia imposto de indivíduo e da terra. Segundo privilégio: havia direito de comprar e vender bens livremente. Terceiro privilégio: a lei romana dava proteção de direitos à população local. Quarto privilégio: a lei romana permitia líderes governamentais locais, pretórios e lictórios. A cidade era um excelente ponto estratégico para a expansão do reino de Jesus Cristo. Paulo e a igreja em Filipos. A epístola foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. Paulo foi a Filipos em resposta a uma visão e ao apelo. Atos capítulo 16, verso 9. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Primeiro ele pregou numa reunião de oração de mulheres, na qual Lídia foi convertida. Ela o hospedou enquanto ele esteve na cidade. Depois de algum tempo ali, iniciou-se uma grande oposição a ele, e, juntamente com Silas, foi açoitado e levado à prisão. Por meio das orações foram libertos, por um terremoto que também resultou na conversão do carcereiro e sua família. Atos capítulo 16, verso 19 ao 34. Ali os irmãos podem, então, irmãos, estar acompanhando a passagem, então, ali de Paulo e Silas na casa de Lídia e a conversão ali do cárcere e de sua família, irmãos. Amém? O caráter da epístola: a palavra alegria ou regozijo. A palavra alegria ou regozijo aparece frequentemente na epístola. Paulo parece estar rindo alto de tanta alegria. Suas palavras brotam de um coração leve e alegre. É uma carta informal, sem um plano lógico ou argumentos doutrinários. É uma expressão espontânea de amor e gratidão. E Epafrodito havia trazido a ajuda dos filipenses a Paulo e estava para retornar a casa. Surgia então uma grande oportunidade para enviar-lhes uma carta de agradecimento. Paulo menciona o nome do Salvador cerca de 40 vezes na correspondência. Nela estão registradas algumas das afirmações mais maravilhosas e profundas a respeito de Cristo. Então, irmãos, mesmo na prisão, Paulo ainda fazia a obra do Senhor. Ele mandava cartas para o povo de Filipos. Ele, mesmo na prisão, não deixou de fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, nos dias de hoje, irmãos, não deixe que as dificuldades da nossa vida nos impeçam de fazer a obra do Senhor, de levar a palavra do Senhor. Amém? Esboço prático da epístola. Uma bela maneira de estudar a carta é observá-la de maneira prática. Uma visão panorâmica nos ajudará a compreender os detalhes práticos da mensagem. Então, irmãos, eu vou estar lendo aqui então a pequena aqui, irmãos, visão panorâmica aqui dos capítulos 1, 2, 3 e 4, amém? Capítulo 1: quem Jesus é? Nossa vida. Capítulo 2: quem Jesus é? Nosso padrão. Capítulo 3: quem Jesus é? Nosso alvo. Capítulo 4: quem Jesus é? Nossa força e suficiência. Capítulo 1: quais os sentimentos de Cristo em nós? União. Capítulo 2: quais os sentimentos de Cristo em nós? Humildade. Capítulo 3: quais os sentimentos de Cristo em nós? Zelo. Capítulo 4: quais os sentimentos de Cristo em nós? Contentamento. Capítulo 1: quais as principais lições de Cristo para nós? Sofrimento por amor. Capítulo 2: quais as principais lições de Cristo para nós? Submissão ao Pai. Capítulo 3:
quais as principais lições de Cristo para nós? Salvação pela graça. Capítulo 4. Quais as principais lições de Cristo para nós? Santificação por obediência. Capítulo 1. Quais os resultados práticos? Viver em Cristo. Capítulo 2. Quais os resultados práticos? Pensar como Cristo. Capítulo 3. Quais os resultados práticos? Conhecer a Cristo. Capítulo 4. Quais os resultados práticos? Ter a paz de Cristo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Qual o objetivo final? Unidade em Cristo. Então, irmãos, acabamos de ver aqui detalhes práticos, irmãos. Um pequeno aqui panorama do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 de Filipenses, amém? Gnoses de Cristo. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, apresenta com extrema profundidade a teologia da encarnação de Jesus. O texto destaca a gnoses, esvaziamento de Cristo num lindo hino de exaltação. Esvaziamento no texto não significa anulação da divindade de Jesus, mas abrir mão da manifestação de sua natureza divina. Paulo foi estimulado a escrever o hino porque na igreja existiam alguns problemas: orgulho, ambição, vaidade, discórdia, etc. Esses eram, irmãos, então, os problemas que ali haviam. Seu apelo era para que os crentes de Filipos tivessem a mesma disposição física, emocional e espiritual de Cristo quando se fez homem como nós. Ameaças externas. À semelhança de outras igrejas do primeiro século, a igreja em Filipos também sofreu com ameaças externas. Paulo alertou aqueles cristãos a serem seus imitadores e a observarem bons testemunhos dentro da igreja. Filipenses capítulo 3, verso 17. Então estarei lendo aqui, irmãos, aqui juntamente aqui com os irmãos, um cronograminha aqui, irmãos, para que podamos entender melhor. Amém? Capítulo 3, verso 2 de Filipenses. Judaizantes. Aí está aqui, irmãos, seus inimigos, os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Aí vem a resposta do capítulo 3, do verso 3. Agora vem a resposta: gloriarmos em Cristo, adoramos a Deus no Espírito, somos a circuncisão. Do versículo 18 ao versículo 19 do capítulo 3, gentios libertinos. Os inimigos são inimigos da cruz, só se preocupam com as coisas terrenas. E a resposta no versículo 20: nossa prática está nos céus. A epístola aos Filipenses revela o coração do apóstolo e seu amor pelos filipenses. Também mostra o respeito que tinham por ele e a ajuda que a igreja lhe enviou. Se você é líder na igreja, quanto você ama os que estão sob a sua liderança? Se você é liderado, quanto tem se preocupado com seu líder espiritual? Reflitam nisso, então, irmãos. Você que é líder, como você tem se preocupado com aqueles que você tem liderado? E você, irmãos, que não é líder, como você tem se preocupado, como você tem orado pelo seu líder? Reflita nisso, amém? Curiosidades. Alguns pontos são curiosos na epístola. Primeiro ponto: a palavra alegria com seus sinônimos e nuances aparece 16 vezes na carta de Filipenses. É considerada por muitos como a carta mais alegre e efetuosa do apóstolo Paulo. Segundo ponto: a igreja em Filipos participou ativamente, contribuindo com o ministério de Paulo. Enviou auxílio ao apóstolo pelo menos em 3 ocasiões: 2 vezes quando Paulo estava em Tessalônica e 1 vez em Corinto. Terceiro ponto: em Filipenses não encontramos qualquer citação direta ao Antigo Testamento. É provável que Paulo não tenha tido preocupação em citar diretamente o Antigo Testamento, devido à pouca presença de judeus na cidade quando Paulo chegou lá. Quarto e último ponto: a igreja em Filipos foi a primeira igreja da Europa. Então, irmãos, nesse momento estarei lendo a conclusão da nossa aula, nosso estudo de hoje, a lição 17.
Espero os irmãos poderem ter compreendido, entendido da maneira mais simples possível, amém? Então, juntamente com os irmãos, estarei lendo a conclusão. Hoje vimos que a carta aos Filipenses poderia perfeitamente ser chamada de carta da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Capítulo 4, verso 4. O estudo da epístola nos mostra como o apóstolo Paulo expressou alegria mesmo nas situações adversas. Ele escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não esqueçamos que a razão de toda a alegria é Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vou ler aqui novamente então. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós, irmãos, então, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que palavra tremenda, irmãos. Os irmãos então possam estar meditando nessas palavras. Eu tenho separado aqui também, irmãos, para os irmãos aqui estar refletindo aí durante a semana, ao decorrer da semana. Não sei onde os irmãos vão se encontrar, se é dentro de um trem, se é dentro do carro, se é mesmo na sua casa, onde quer que esteja, irmãos. Como ali a palavra acabamos de ver, que dentro da prisão, Paulo não deixou de fazer a obra do Senhor, mandava cartas. Amém? Então, irmãos, onde quer que você esteja nesse momento, reflita aqui, irmãos, então naquilo que eu vou estar lendo agora, nessas perguntinhas, irmãos, de reflexão para vocês. Amém? Cristo nos exorta à fraternidade e à humildade. Você é fraternal e humilde? Cristo é o nosso maior exemplo. Você busca o mesmo sentimento que houve em Cristo? Deus deseja que haja crescimento. Você tem desenvolvido sua vida cristã? Nossa jornada ainda não acabou. Você tem caminhado em direção a Cristo? Precisamos prestar atenção em nossos pensamentos. Em que você tem pensado? Em quem você tem pensado, irmãos? Você tem pensado no que, irmãos? Amém? Então reflita aí, irmãos, no decorrer dessa semana, nessas palavras que eu tenho deixado aqui no final desse vídeo. Que o Senhor venha, irmãos, tão poderosamente falar com os irmãos através dessas palavras, através dessa meditação, dessas perguntinhas, irmãos. Para que assim, irmãos, nós juntos podemos crescer na presença do Senhor. Assim, irmãos, como eu e você juntos, podemos, irmãos, cada dia mais ter sede e ter fome da palavra do Senhor, buscar Ele ainda cada dia mais. Amém? E assim, irmãos, desde já eu encerro a aula, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão. Amém?